Milhões nas ruas, um grito uníssono, 100 reis. E não, isso não aconteceu em 1776, mas em pleno 2025. Olá, bem-vindos à nossa edição de hoje. A gente vai mergulhar nos eventos do último sábado, dia 18 de outubro, lá nos Estados Unidos. O foco aqui é entender como esse movimento, o 100 reis, virou um símbolo tão forte, né? De resistência civil cultural contra essa ideia de autoritarismo e personalização do poder que a gente tem visto no governo Trump. Hoje a gente vai tentar entender por que esse protesto, talvez o maior da história recente dos Estados Unidos, foi mais do que só um ato contra o Trump. Parece que foi contra a própria ideia de que alguém possa se achar acima da democracia. Nossa missão aqui é examinar o que as informações que a gente tem revelam sobre esse fenômeno todo. Exatamente. Olha, o que a gente viu no sábado foi, sem dúvida, um dos maiores atos cívicos das últimas décadas. E não só nos Estados Unidos, a repercussão foi global. E isso, claro, reacendeu todo um debate super importante sobre os limites do poder, né? O poder do presidente, o papel da sociedade civil para ficar de olho na democracia e também sobre o que acontece quando uma parte grande da população sente que os pilares republicanos, sabe, estão ameaçados. Então vamos começar por aí, tentando reconstruir os fatos e o simbolismo desse movimento. Partindo do coração da mensagem, né? O lema 100 reis, no kings. Esse lema é muito poderoso, né? Ele tem um peso histórico enorme. Remete direto à fundação dos Estados Unidos, àquela rejeição toda à monarquia britânica, né? Ao começo da República. Teve um organizador que não foi identificado, mas foi citado em várias matérias, que disse algo como: não tem reis na América, só cidadãos com direitos iguais. É uma forma bem direta de lembrar que, numa república, o presidente é um servidor público. Ele está ali para cumprir a Constituição, não para ser um soberano acima dela. Quase como um lembrete histórico para o momento atual. Exatamente. O país que nasceu justamente para fugir da monarquia, agora sente essa necessidade de reafirmar: olha, presidente não é rei. É bem significativo. E a resposta foi: uau! Massiva. Os números são realmente impressionantes, né? E até um pouco confusos pelo que eu vi. A imprensa internacional, tipo Reuters, Associated Press, falou em estimativas ali entre 2,5, talvez 3 milhões de pessoas. Mas aí que a coisa fica interessante. Os organizadores e alguns institutos independentes, e isso saiu em veículos como The Guardian, por exemplo, falaram em números bem maiores, coisa de talvez 7 milhões. É uma diferença gigantesca. O que essa briga de números diz pra gente? Olha, essa discrepância já é, por si só, um ponto pra gente analisar. Levanta questões, né? Como é que se mede a escala de um protesto desses e como isso é noticiado? Será que tem tentativas de um lado ou de outro de aumentar ou diminuir o impacto? É complicado. Mas, assim, mesmo se a gente ficar com as estimativas mais conservadoras, de 3 milhões, ainda estamos falando de uma mobilização, nossa, histórica, uma das maiores que o país já viu. O tamanho em si já vira uma mensagem política, entende? Entendo. E não foi só em Nova York ou Washington. As informações mostram protestos em mais de 2.600 lugares, espalhados por todos os 50 estados americanos. Isso é incrível, mostra uma capilaridade, né? Chegou em cidade pequena, não só nos grandes centros que a gente já espera serem mais ativos. E foi além das fronteiras, né? Isso também é muito relevante. A gente viu manifestações de solidariedade bem grandes em capitais da Europa. Londres, Madrid, Barcelona. Isso mostra que essa percepção de crise democrática nos Estados Unidos está ecoando lá fora. Em países como França, Canadá, Alemanha, a gente viu não só muita cobertura da mídia, mas também uma reflexão sobre a saúde das democracias ocidentais em geral. Tipo, será que isso pode acontecer aqui também? Então, o simbolismo dessa resistência americana acabou virando uma pauta global. Virou, com certeza. Mostra como as coisas estão conectadas e como a imagem dos Estados Unidos como farol democrático, talvez, está sendo questionada. E o clima? Como é que foi estar lá? As fontes escrevem uma coisa meio multifacetada, né? A CLU, a União Americana pelas Liberdades Civis, chegou a chamar de festival cívico.
Parece que foi pacífico no geral, mas com muita intensidade, muita criatividade. Sim, essa estética da resistência foi um ponto muito forte. Era uma mistura curiosa, sabe? De indignação profunda com um uso muito inteligente do humor, da sátira, quase uma performance coletiva. A gente viu muitas imagens disso. Aqueles balões gigantes do Trump de fralda, né? Que já tinham aparecido antes, mas parece que voltaram com tudo. Pessoal com fantasia inflável, gente vestida de figura histórica, um monte de faixa com trecho da Constituição. É como se o pessoal tivesse, sei lá, esfregando o manual de regras na cara do poder. É quase aquele ditado, né? Quando o autoritarismo cresce, o povo responde com criatividade. E, às vezes, com um Trump de fralda gigante. É isso mesmo. A Associated Press descreveu bem essa dualidade. Um clima que lembrava a festa de rua, sim, com música, arte, mas ao mesmo tempo, você sentiu uma urgência, uma preocupação real com o futuro das instituições. Por trás das piadas e das fantasias, tinha uma mensagem muito, muito séria sobre defender direitos, defender liberdades. Não era só festa, era um protesto com um P maiúsculo mesmo. E o que exatamente estava por trás disso tudo? Quais eram as queixas, as preocupações que juntaram tanta gente diferente sobre esse mesmo guarda-chuva dos 100 reis? As motivações eram bem diversas, né? Refletindo um acúmulo de tensões, de descontentamentos, com várias coisas do governo Trump. Se a gente agrupar o que mais apareceu nas reportagens, nas análises, dá para listar algumas preocupações centrais. Primeiro, o endurecimento contínuo das políticas de imigração. Segundo, uma percepção crescente de repressão policial, sabe? Especialmente contra minorias e nas grandes cidades. Terceiro, cortes de verba que o pessoal considerou drásticos em universidades públicas, em pesquisa. E um ponto que pegou fogo mesmo, o uso da Guarda Nacional para intervir em cidades governadas por opositores políticos. Isso gerou muita reação. Nossa, esse ponto da Guarda Nacional é realmente delicado. Usar força militar, mesmo estadual, em briga política interna. Isso soa como cruzar uma linha bem perigosa para muita gente, imagino. Ação indevida das Forças Armadas. Mas além dessas pautas mais específicas, tinha algo maior unindo todo mundo. Sim, e eu acho que isso é fundamental para a gente entender a força desse movimento. As fontes, tipo Houston Chronicle, por exemplo, destacaram muito a diversidade de quem estava lá. Você tinha veterano de guerra marchando do lado de estudante secundarista, famílias inteiras com criança, sabe? Ativista antigo junto com gente que nunca tinha ido num protesto na vida. E uma coisa que chamou muita atenção foi a presença forte de juristas, professores de direito constitucional, advogados, isso em várias cidades. Interessante isso, o pessoal do direito em peso. Exato. Isso sinaliza que a preocupação ia além da discordância política do dia a dia, sabe? Parecia ter um medo real de que a própria estrutura legal institucional estivesse sendo comprometida. Ameaçada. Então, essa presença forte da área jurídica sugere que a questão era vista como algo mais fundamental mesmo, tocando nos pilares do sistema. Precisamente. E aí entra um conceito que ajuda a gente a entender essa percepção mais ampla. Vários analistas e até participantes resgataram a ideia da presidência imperial. É um termo antigo, na verdade, cunhado por um historiador, o Arthur Schlesinger Jr., lá nos anos 70. Para descrever o que exatamente? Para descrever essa tendência de presidentes americanos quererem expandir o poder executivo para além do que a Constituição prevê. E a sensação que uniu muitos manifestantes ali, no sábado, era essa: a de que o Trump estaria levando essa presidência imperial a um extremo. A crítica não era só uma política específica aqui ou ali, mas a postura geral dele, sabe? De querer operar acima ou na margem dos controles institucionais. Dos freios e contrapesos, o que conecta diretamente com o lema 100 reis, né? A ideia de que ele estaria agindo como se não devesse satisfação nem às leis, nem ao Congresso. Exatamente, a analogia era essa, às vezes implícita, às vezes bem explícita mesmo. O movimento estava denunciando essa transformação simbólica e prática do presidente numa espécie de monarca moderno, que ignora os limites republicanos. Por isso que o lema 100 reis colou tanto. Ele conseguiu encapsular essa rejeição fundamental a uma concentração de poder que muita gente via como ilegítima dentro da tradição americana.
Até figuras mais do establishment, como a Hillary Clinton, que foi a adversária direta dele, né, endossaram essa leitura. Sim, eu lembro de ter visto a declaração dela. Foi algo na linha de que a América nasceu da resistência à tirania e essa história se repete. Forte isso. Muito forte. É uma forma de dar uma legitimidade histórica para o protesto, né? Dizer que ele está alinhado com os valores originais dos Estados Unidos. Então, no fim das contas, o movimento sem reis virou esse grande guarda-chuva. Abrigou desde críticas a políticas pontuais até essa rejeição mais profunda ao que era percebido como um estilo de governo autoritário, personalista, que desafiava as normas democráticas. A cobertura da mídia internacional foi enorme. E o impacto simbólico dessas imagens, milhões de pessoas na rua com um lema tão direto, sem reis, é inegável. É uma fotografia muito poderosa do momento político que eles estão vivendo. Mas se o lema era sem reis, o próprio rei resolveu responder, e com coroa, trono e fezes digitais. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volto. Estamos de volta ao Povcast. Na primeira parte a gente viu as ruas, né? Milhões de pessoas no movimento sem reis lá nos Estados Unidos. Agora, aqui na segunda parte da nossa edição, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Tentar entender a interpretação política e institucional desse conflito todo. Qual foi a resposta do Donald Trump? Como é que as lideranças democratas viram isso? E o que aquele embate na Suprema Corte e a própria natureza desses protestos? O que eles nos dizem, afinal, sobre resistência ao autoritarismo, sobre a democracia hoje? A gente sai um pouquinho do relato dos fatos para entrar mais na disputa de narrativa, sabe? Para entender o significado mais profundo disso tudo. Exato, é o momento de analisar como é que as estruturas de poder reagiram, né, a essa manifestação popular tão massiva e principalmente quais alertas essa mobilização toda acende. O que ela revela sobre a saúde das instituições, do debate público nos Estados Unidos nesse momento tão particular. Hoje é 20 de outubro de 2025, né? E a reação do Trump foi, difícil de passar batido. Primeiro teve aquela ironia, né? Numa entrevista ele falando, não sou rei nenhum. Quase como se quisesse diminuir a coisa toda. Mas isso não durou muito, né? Não durou. E a mudança foi, assim, bem calculada, pelo que parece. Ele usou a rede social dele, a Truth Social, para soltar um vídeo. E era um vídeo gerado por inteligência artificial. A imagem é forte. O Trump aparece de coroa e de um jeito bem grotesco, jogando algo que parece fezes, né? Sobre figuras que representavam os manifestantes, chamados ali de inimigos da pátria. Nossa, é uma imagem realmente chocante. Assim, vai muito além de qualquer crítica política que a gente está acostumado a ver, mesmo nesse clima polarizado. É quase uma declaração visual de desprezo total, né? Como a gente começa a entender um gesto desses? Olha, especialistas em comunicação política, como o professor José Arbex Jr., que foi citado em algumas fontes, eles veem isso como um exemplo claro, assim, gritante, do que ele chama de estratégia performática do Trump. O ponto central aqui é que a resposta não foi política no sentido tradicional, sabe? De apresentar argumento, contraproposta, não. Foi performance pura. Ele transformou o conflito numa batalha de imagens. Que tipo de batalha é essa? Porque parece que não era só discordar ou governar de forma oposta. A performance aí envolveu humilhar, né? Sim. Simbolicamente. Como você disse, um desprezo visual. Precisamente. A análise que a gente viu sugere que, para ele, muitas vezes, não bastava governar. Era preciso performar e humilhar. Essa batalha de imagens, para usar a expressão do Arbeck Jr., ela acaba tomando o lugar do debate de ideias. É uma performance feita para a base dele, reforçando aquela imagem de líder forte, sabe? Meio reverente, que enfrenta o sistema, os inimigos, de forma direta, até brutal. E é interessante notar que, segundo as fontes, já tinha sátira rolando contra ele, como na semana anterior, no aniversário dele. Talvez essa resposta com IA tenha sido uma escalada intencional nessa guerra de símbolos. Uma tentativa de virar o jogo da sátira, usando tecnologia para criar algo ainda mais impactante e, degradante.
Reforça muito essa ideia da política virando cada vez mais um espetáculo, né? Sem dúvida. Um espetáculo onde a provocação, a imagem que choca, parece valer mais que argumento, que construção de consenso. E isso num contexto que já estava bem frágil, né? Exato. Vamos colocar essa performance no contexto, então. Os Estados Unidos já estavam num momento de tensão bem grande, mesmo antes dessas manifestações gigantes, certo? Sim, o cenário era de muita instabilidade. O país tinha passado por paralisações do governo federal recentes, o desemprego em níveis preocupantes, cortes de orçamento pesados afetando áreas importantes como universidades públicas, e some a isso um pano de fundo de disputas jurídicas bem relevantes sobre os limites do poder do presidente, o que nos leva direto para a questão da Suprema Corte. Pois é, esse caso da Suprema Corte parece central para a gente entender essa tensão institucional. Envolveu o uso da Guarda Nacional, é isso? O que exatamente estava em jogo ali? Por que é tão importante? Então, a administração Trump levou para a Suprema Corte um pedido. Eles queriam autorização para usar a Guarda Nacional em Chicago. O ponto-chave, o mais delicado, é a tentativa de reclassificar esse uso de força militar dentro do país, algo que a Constituição americana historicamente restringe muito, como um instrumento de segurança nacional. Juristas constitucionalistas, segundo as fontes, alertam que isso é duplamente perigoso. Primeiro, parece ir contra o espírito da Constituição, que desde o início tentou limitar o poder federal de usar militares internamente, justamente para evitar abuso de poder centralizado. Segundo, e talvez mais grave, abre um precedente muito arriscado de concentrar poder nas mãos do executivo. Então, como a agência Reuters analisou, isso vai muito além de uma disputa técnica de competência. É um teste para as instituições mesmo. Com certeza. É visto como um verdadeiro teste de estresse para a capacidade de resistência das instituições democráticas lá nos Estados Unidos. A pergunta que fica no ar, segundo essa análise, não é só sobre a legalidade específica da ação em Chicago. É sobre a capacidade do sistema de freios e contrapesos de funcionar diante de um líder que demonstra querer esticar os limites do poder presidencial. E essa tensão toda nas instituições, testando os limites do poder, acabava refletindo direto nas ruas, onde a tensão social também crescia, com eventos trágicos, inclusive. Infelizmente, sim. O assassinato de um jovem ativista ligado a movimentos sociais, em circunstâncias que ainda não estão totalmente claras, né? Isso causou uma comoção nacional enorme e foi um ponto lembrado nos discursos durante os protestos sem reis. Além disso, as fontes trazem denúncias preocupantes de perseguição política, até tentativas de censura contra servidores públicos em audiências, tribunais locais. Tudo isso, claro, aumenta a sensação de gravidade do momento. Um temor de que direitos fundamentais estejam sob ameaça real. Diante desse quadro todo, complexo, tenso, como é que as lideranças do Partido Democrata viram o movimento sem reis? Figuras como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, eles se manifestaram? Sim, e de forma bem enfática. Eles descreveram os protestos como um marco histórico na resistência civil americana. O tom principal, segundo as fontes, foi de ressaltar que a democracia não é algo dado, estático, sabe? É um processo contínuo, dinâmico, que exige defesa ativa, reinvenção constante por parte da população. Eles viram no movimento um sinal de vitalidade democrática mesmo diante das ameaças. E essa visão de um movimento amplo, vital, parece que encontrou eco na cobertura internacional também. O jornal britânico The Guardian, por exemplo, trouxe umas nuances interessantes sobre quem estava na rua. Exatamente. O The Guardian destacou não só o tamanho da participação, mas a diversidade surpreendente de quem estava lá. Apontou a presença forte de comunidades imigrantes, inclusive em estados do Sul, do Meio-Oeste, regiões que não são vistas tradicionalmente como centros progressistas. E um ponto que eu achei crucial: muitas manifestações aconteceram em cidades pequenas, até áreas rurais. Isso meio que desmonta aquela narrativa de que seria um movimento só de elite urbana ou de reduto democrata.
Sugere uma capilaridade, um descontentamento muito mais espalhado pelo país. Isso é bem notável mesmo. E talvez a adesão forte de figuras públicas tenha ajudado a dar essa amplitude, essa diversidade toda. Sem dúvida. O papel de celebridades, cantores populares, atores conhecidos, influenciadores digitais foi apontado como crucial. Usaram muito as plataformas TikTok, Instagram, o antigo Twitter para impulsionar a campanha Sem Reis. Esse engajamento foi visto como determinante para trazer um público mais jovem, levar a mensagem para fora dos círculos de militância mais tradicional. Virou um fenômeno cultural também, né? E não dá para esquecer das mobilizações de base. Coletivos de arte fazendo performance, sindicatos marchando, grupos religiosos progressistas fazendo vigílias, atos temáticos. Isso tudo mostra a variedade de formas e a descentralização dessa resistência. Essa visão dos protestos como algo legítimo, diverso, contrastava bastante, imagino, com a narrativa que vinha do lado republicano. Qual foi a leitura principal por lá? Bom, a reação majoritária foi de crítica, né, e tentativa de deslegitimar. Líderes como Mike Johnson, por exemplo, chegaram a dizer que as marchas eram comícios de ódio à América. O senador Ted Cruz foi além. Ele insinuou, sem apresentar nenhuma prova concreta, que os protestos seriam financiados pelo bilionário George Soros. Essa é uma acusação que, segundo as fontes, é usada com frequência em círculos conservadores para desacreditar movimentos populares, dizendo que são manipulações externas. O que é fascinante aqui, pensando em comunicação política, é ver como essa estratégia se encaixa naquele conceito de epistemologia tribal descrito pelo pesquisador Cass Sunstein. A ideia é que grupos políticos tendem a criar e viver em universos de informação fechados, sabe? Que se autoalimentam e protegem as crenças que já existem ali. Muitas vezes ignorando ou descartando fatos verificados que contradizem essas crenças. Eles minam a base do debate democrático, transformam tudo numa arena de suspeita, de desconfiança mútua, em vez de ser um espaço para discutir as divergências reais. Entendi. Fica bem claro como se constroem narrativas totalmente opostas sobre o mesmo evento, cada uma funcionando dentro da sua própria lógica, do seu próprio sistema de crenças. Então, olhando para além dessas reações imediatas, dessa guerra de narrativas, o que esses protestos sem reis realmente nos dizem sobre o momento atual? Qual é a mensagem mais profunda que fica disso tudo? Olha, fundamentalmente eles revelam um sentimento de esgotamento. Sabe, o esgotamento de um modelo de governar que aposta demais na retórica da força, na polarização como método, na construção o tempo todo de um inimigo interno para justificar ações, para concentrar poder. As análises que a gente consultou sugerem que o movimento Sem Reis vai além da reação ao Donald Trump como pessoa, embora ele seja o gatilho óbvio, claro. É interpretado como uma convocação mais ampla, um chamado ao resgate de valores republicanos que são essenciais. A importância da vigilância cidadã, o respeito pelas instituições, mesmo que existam críticas a elas, e, acima de tudo, a necessidade de uma democracia que seja ativa, participativa, que não seja só um ritual de ir votar de tempos em tempos. E é muito interessante como a própria forma dos protestos parece que reforça essa mensagem. A ocupação das ruas, não só com palavra de ordem, mas com arte, com humor, com resistência simbólica. Isso tudo parece construir uma narrativa diferente daquela narrativa do poder centralizado, performático, que a gente viu na resposta do Trump. Exatamente. Ao agirem assim, os manifestantes criaram coletivamente uma narrativa muito poderosa que desafia de frente a naturalização do autoritarismo ou de práticas que ficam ali flertando com ele. É uma aposta explícita num futuro onde o poder de fato esteja como o povo, como diz a teoria democrática, e não com figuras que se parecem ou querem ser reis. E é aqui que mora um alerta crucial que aparece nas análises e conecta tudo isso que a gente falou. Quando a normalidade vira espetáculo, a democracia começa a desaparecer. E esse desaparecimento não precisa ser com um tanque na rua, né? Não. Como diz a reflexão que a gente encontrou, pode acontecer de um jeito mais sutil.
não com tanques, mas com memes e decretos. A democracia vai se esvaziando quando a política vira só espetáculo, focada em imagem chocante, em provocação calculada, como aquele vídeo de IA do Trump, a substância, o debate racional, a negociação, o respeito às regras do jogo, a confiança mútua, tudo isso corre o risco de se dissolver nesse ambiente. Esse esvaziamento pode ser tão perigoso ou até mais do que uma ruptura violenta tradicional. Fica muito claro, então, o movimento sem reis não é só sobre os Estados Unidos naquele momento ali. Ele funciona quase como um espelho do nosso tempo. Reflete essa luta contínua pela democracia que, como disseram o Sanders e a Ocasio-Cortez, precisa ser o tempo todo reinventada, defendida na rua, nas redes sociais e, como a gente viu, até no jeito como se usa a ironia e a arte para resistir. A mensagem central que parece ecoar desses milhões de vozes é a ideia fundamental de que, numa democracia, o poder pertence ao povo. Ninguém é rei. E para quem quiser se aprofundar mais nos temas, nas fontes que a gente usou para construir esta edição, os links para os artigos, para as análises da Reuters, do The Guardian, os trabalhos sobre comunicação política, o contexto institucional dos Estados Unidos, tá tudo disponível na descrição deste episódio, lá na nossa plataforma. Esperamos que esta edição do podcast tenha trazido informações importantes e, quem sabe, provocado reflexões relevantes. Lembrem-se que a gente está no ar de segunda a domingo, sempre buscando trazer conteúdo que faça pensar. Um abraço carinhoso e até a próxima.